Bem-vindo, está no Break-Even Point. O programa hoje vai olhar para a situação de escassez de combustível em Moçambique. Vamos procurar então perceber se isto aqui é uma escassez real ou então resultará da falha do sistema. A abordagem deste tema tem a ver com aquilo que tem estado todo o mercado nacional a assistir, e que, apesar das autoridades terem aparecido reiteradamente a afirmar que o país dispõe de quantidades suficientes para garantir um abastecimento normal, o mercado, mesmo assim, estar nervoso e estarmos a assistir situações de escassez em que vários utentes procuram as bombas e não encontram este recurso. E isto está a gerar uma série de repercussões negativas. Os utentes, já começaram inclusive a contabilizar os prejuízos por conta desta escassez de combustível. Para abordar este tema, como tem sido habitual neste espaço, conto com a presença virtual do gestor empresarial, Luís Canhemba, ele que nos fala a partir da vila de Songo, na província de Tete. Doutor, bem-vindo a este espaço. Gostaria de perceber neste nosso momento inaugural se as autoridades têm estado a afirmar que o mercado não tem problema de abastecimento de combustível e reiteradamente ilustram isso inclusive com evidências, com vários barcos a atracarem ao porto de Maputo e então a efetuar a transfega de combustível para normalizar o fornecimento ao mercado. O que é que explica então essas enchentes, essas longas filas que nós vemos pela cidade, sobretudo aqui na capital do país e não só? Sr. Doutor, o que é que há então por trás disso? Será mesmo da falha do sistema ou é uma questão percepcional que leva a que vários utentes corram aos postos de abastecimento de combustível? Muito boa noite a todos. Anil, boas-vindas depois dessas férias muito bem merecidas. A questão é muito boa. O que nós temos estado a assistir nos últimos tempos é de facto evidências de que há escassez de combustível nas bombas de combustível. Efetivamente, o governo mostra com evidências que o estoque é suficiente e, portanto, não há evidências de que há uma ruptura total de combustível no país. E se assim é, naturalmente que o que existe é uma falha no funcionamento do sistema. Portanto, por aquilo que temos estado a perceber, é uma questão de problemas ligados à distribuição, mas também de financiamento da cadeia. É aquilo que neste momento me sou a dizer em relação ao que se assiste. E vamos lá dissecar um pouco e aprofundar um pouco mais a coisa. Nildo, nós temos uma guerra, portanto, Estados Unidos e Israel contra o Irão. E por causa disso, há escassez de combustível no mundo em geral, no geral, né? Portanto, o combustível não tem estado a sair como devia ser do Irão. No nosso caso, em Moçambique, por aquilo que temos estado a ler e por aquilo que temos estado a ouvir, Moçambique tem estoque suficiente até finais deste mês, inícios de maio. Vimos isso, inclusive dito pelo alto magistrado da nação, pelo chefe de Estado. E por aquilo que vemos na televisão, é mesmo isso. Nós temos estado a assistir
que de facto há navios a atracar e há combustível no nosso país. Entretanto, nós falamos aqui no passado, quando há esse espectro de guerra, quando portanto, há esses sinais maus, o mercado ele também agita-se. Por causa disso, nós, inclusive eu que estou aqui a falar, e o Nilo, todos aqueles que têm carro e precisam de combustível, vamos a correr as bombas com a ideia de que vai terminar. E o que é que se passa? Vamos tentar explicar ao telespectador e aos internautas. O que geralmente passa-se é que, eu vou dar um exemplo, vou fazer uma espécie de uma caricatura. O Nilo tem uma padaria e sabe, por exemplo, que a cada, vamos lá, por dia ele deve fazer 5.000 pães, porque é isto que a demanda, portanto, permite. Portanto, o mercado da zona da padaria permite que se compre 5.000 pães ou perto disso, não é? Portanto, tem lá, vamos lá supor, 1.000 famílias ou 2.000 famílias que vão comprar pão. Entretanto, na zona, quando se ouve dizer que é um problema de trigo, estamos só a fazer esta comparação, espero que me percebam. Em vez de irem para lá 2.000 a 3.000 famílias, vão todos ao mesmo tempo. Então, a produção, o estoque do Nilo não é capaz de responder a esta demanda. Não sei se estamos juntos. É exatamente o que está a acontecer com a questão do combustível. As bombas, elas fazem as contas, vê o rácio, percebem o que de facto, quantas toneladas, quantos quilos de combustível de diesel tem que ter, e é isto que fazem. Os contratos é perante o seu mercado. O que está a acontecer agora é anormal. Não é? E é isto que explica, respondendo à sua questão, é isto que explica as filas massivas neste contexto. Não é? Neste contexto em que a importação continua a ser normal. Neste contexto em que as aquisições das bombas continuam a ser normal. Note que a importação, já agora, é apenas parte do processo. Já agora, passando para a segunda parte, né? A importação é parte do processo. Entre a importação e o abastecimento e o consumidor, que somos nós, há a logística, há o financiamento e também há a coordenação. Portanto, é nesta linha que há aqui alguns bloqueios. Portanto, penso que todos nós percebemos que não há um problema de falta de combustível no país, mas há um problema de um êxtase geral e de uma reação em função daquilo que é o contexto mundial, em função da guerra no Médio Oriente. Portanto, é assim que se reage, é assim que o mercado está a reagir, e é isto que nós vivemos quase todos os dias. Nós temos que ir às filas, a busca da gasolina ou do diesel, para abastecer os nossos carros, fazermos a vida do dia a dia. Agora, é preciso dizer também que lamentamos que assim é, e há consequências, não é? Consequências nas famílias, há consequências tanto no mercado, como a gente tem visto, e por aí em diante. Mas é essa explicação que eu tenho numa primeira fase. Muito bem. Soutor, em que parte se enquadra essa sua explicação quando olhamos para aquilo que tem sido uma das medidas do governo, que é permitir que os operadores importem fora dos contratos? O que será isto aqui? Será uma solução eficaz ou então sinal de que o mercado está a falhar? Não há dúvidas que esta é uma medida de emergência, não é? Estamos perante uma medida de emergência. Espera-se que essa medida ajude num curto espaço. Mas, naturalmente, que isto revela que o modelo normal de funcionamento não está a responder. Claramente que não está a responder. Eu acho que é uma medida boa, mas tem que ser de curto prazo, naturalmente. Por quê? Porque as empresas têm os seus contratos
normais e, e a ideia é que os contratos são para serem cumpridos. Entretanto, há um assunto no país, há um assunto de crise no país. Soutora, nós sabemos que os termos, todo o processo, né, para a importação de combustível, para o combustível chegar ao país, obedecia a um formulário ou a uma forma que, ao longo do tempo, depois foi sendo alterada, que era o processo, então, que estava centralizado naquilo que eram as operações normais do Banco de Moçambique, e que, passado algum tempo, isso foi desconcentrado, esse papel passou a ser assumido pelos bancos comerciais. Naquilo que tem sido o seu conhecimento, até que ponto a questão da escassez de divisas pode estar por detrás também desta escassez de combustível em Moçambique? Será que a falta de divisas estará, neste momento, a inviabilizar o curso normal de importação de combustíveis para o país? Bem, Nildo, não há dúvidas que esta questão das divisas, da falta de divisas, sobretudo, tem estado na mesa de discussão de qualquer negociação no nosso país, né? Qualquer operação comercial, porque o nosso país importa mais do que exporta, quase tudo que nós consumimos, quase todos os nossos serviços, mas sobretudo o consumo vem de fora do país, portanto precisa-se de divisas para ir comprar. E o espectro dessa escassez está lá, né? Portanto, não vai ser diferente neste processo que a questão da falta de divisas seja efetivamente um dos fatores centrais. Portanto, sem acesso à moeda estrangeira, os operadores vão ter claramente dificuldades em financiar importações e garantir continuidade do abastecimento. Mas isto é uma situação de futuro, portanto, não é uma situação atual. Atualmente, o que se assiste é capaz de ser um pouco mais do que isto, né? Portanto, assiste-se assiste-se portanto, há uma falha no sistema de abastecimento das bombas de combustível. E também assiste-se a uma histeria coletiva em função daquilo que está acontecendo no Médio Oriente. O terceiro ponto é este, é a questão da escassez de combustível, que naturalmente dificulta que se garanta a continuidade de abastecimento nas bombas. É exatamente por isso que o governo assumiu que as bombas podem ir comprar em outros fornecedores que não sejam os seus habituais. Isto é, aqueles fornecedores habituais que têm estado a ter dificuldade, inclusive dificuldade de aquisição de divisas, portanto, pagamento com as divisas, tem dificuldade de acesso ao combustível e tem provavelmente ruptura do estoque por causa disso. Então, aqueles que compram com esses fornecedores têm a possibilidade de ir para outros que têm acesso e têm o seu combustível. Mas, em termos estruturais, sim, a questão das divisas vão ter algum impacto nesta crise, portanto, que nós temos estado a assistir. Vamos olhar um pouco para aquilo que tem sido, até deve ser o papel do regulador, tendo em conta que esta situação já pairava no ar logo que eclodiu a crise, o conflito no Médio Oriente. A AREN terá se antecipado a esta crise ou apenas esperou que ela acontecesse para depois reagir? Esta entidade reguladora da área deste setor de energias tem alguma, digamos, capacidade de prevenir que situações desta natureza abalem o mercado nacional? Bem, Nilson, de facto, a AREN, que é a Autoridade Reguladora de Energia, ela tem mandato
para esse tipo de situações. Não, está claro, né? Mas neste caso específico, tudo indica que a AREN está mais em modo reativo que preventivo, né? E esta crise expôs algumas limitações na antecipação de risco que nós temos estado a ter, não é? Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? As nossas autoridades reguladoras devem estar atentas àquilo que está a acontecer no mundo para ver como é que isso pode impactar no mercado. Agora, também é um facto que esta crise nos surpreendeu, não é? Portanto, ninguém, vamos lá, esta crise, tanto a guerra no Médio Oriente tem mais ou menos um pouco mais de um mês, não é? É verdade que está a ser reativo, mas a questão seria, podia ser o contrário? Se calhar não. Eu acho que a AREN está a fazer um bom trabalho. Penso que podíamos aprender naturalmente com os erros que vamos cometendo, mas aqui, especificamente, quando a AREN percebeu que há um problema, eles fizeram-se a boa e, pelos vistos, não estiveram mal. Doutor, vamos olhar também um pouco para aquilo que é a cadeia logística, onde intervém, no caso, a Imopetro. Também garante que não há problemas, o país tem combustível, mas se há falhas no processo, vamos lá, de chegada e depois da tomada de combustível por parte dos consumidores, o que é que se estará a passar efetivamente? Onde é que está o problema? Existirá aqui pontos estanques na importação ou então na distribuição deste recurso? Nilo, a importação, por aquilo que nós estamos a assistir, está a decorrer. Não temos dúvida nenhuma. Aliás, você mesmo falou logo no princípio que vemos barcos e a gente vê a televisão e há evidências de que a importação está a decorrer. E como é que ela está a decorrer? Já houve pagamentos e pelo menos já se toca e há importação no preço anterior, naturalmente, até finais deste mês. Mas a distribuição, ela apresenta sinais claros de estrangulamento, né? Portanto, há falhas na distribuição interna. E quando olhamos para a distribuição interna, estamos a falar de armazenamento, não é? O baldeamento primeiro, né? Armazenamento, transporte e coordenação entre os operadores. Portanto, há ali nesta cadeia, há ali falhas claras, né? Há um artigo que o Danilo Correia escreveu ao longo da semana passada, espero que as pessoas tenham visto, se não viram, recomendo que leiam, sobre o papel da Imopetro. E é interessante que este tipo de crise elas vão acontecendo periodicamente. Esta não é a primeira crise, naturalmente, que nós já tivemos outras crises e vai nos fazendo repensar o papel de algumas instituições, né? Da Imopetro e de outras instituições nacionais e com a AREN, já que falamos da AREN também, né? E se calhar, no momento futuro, pensar-se também na liberalização total deste mercado, né? É muito difícil porque é preciso que o Estado proteja ao cidadão e uma liberalização pode significar uma liberação total, neste caso, porque há a liberação parcial deste mercado, mas uma falha no controle deste mercado de combustível pode significar claramente um aumento do custo de vida, um aumento da inflação e do custo de vida do cidadão. Então, por isso é que o Estado tem estado lá
a olhar para este mercado, a Hemopetro tem estado lá. Mas, e é aqui onde nós provavelmente no futuro temos que refletir bem, há outros intervenientes neste mercado que pode ser que estejam a nascer. Olhamos neste momento para a Petromoc, que esse é o hub local deste setor que tem a ver com os combustíveis líquidos. Naquilo que é o seu entender, a Petromoc estará a cumprir o seu papel de estabilizador do mercado, estará a agir com a intensidade necessária, considerando este momento de crise que o país está a atravessar? Esta é uma questão crítica, Nildo. É uma questão crítica, é um ponto bastante essencial quando a gente pensa neste mercado. Em teoria, de facto, a Petromoc devia ajudar a equilibrar o mercado, sendo uma empresa do Estado, né? Mas vamos lá ver. A sua eficácia também vai depender da sua capacidade operacional e financeira, né? Em momentos como este de crise, sim senhora, ela devia de facto intervir, principalmente para garantir o abastecimento mínimo e evitar uma ruptura total destes combustíveis que são básicos para a vida, tanto para a vida do país em si e manutenção da nossa economia e não só. Eu não sei se a Petromoc está a cumprir com o seu papel de estabilizador, mas tenho algumas dúvidas. Entretanto, estas minhas dúvidas também alicerçam-se na ideia de que a Petromoc ainda não é uma empresa completamente estável. Nós acompanhamos nos últimos tempos o que aconteceu e sem ser estável, sem ser robusta, vai ser complicado ela aparecer com esse papel estabilizador, como você diz. Né? E é isto. Portanto, temos sobre o papel da Petromoc, sobretudo porque o abastecimento mínimo, pelo menos nas bombas da Petromoc, também está ao nível das outras bombas de combustível. O tempo nos foge, doutor, o nosso espaço é curto, contudo, eu gostaria de olhar para o imediato e os passos subsequentes. Estaremos diante de uma crise passageira ou então este fenómeno veio para ficar? De que forma ou em que medida o sistema no seu todo está preparado para evitar que futuras situações, por exemplo, aflijam o mercado? Naturalmente é como tudo, né? Nós, quando há uma crise, esperamos que a crise passe rapidamente, não é? Mas temos que dizer que se as causas estruturais não forem resolvidas, claro que há risco de repetição e há risco da crise durar por muito tempo. E é preciso que se evite, né? Isso. Agora, aprende-se com as crises, aprende-se. A crise revela sobretudo, revela a necessidade de maior resiliência do setor, mas o que tudo indica é porque a ruptura ainda não é total. Eu creio que a crise há de ser passageira. Entretanto, também é preciso termos em conta que a guerra no Médio Oriente ainda não acabou. Portanto, o culpado disto tudo e a forma de controlar este momento, esta crise, o Nilde, ultrapassa-nos. Não sei se percebe. Ela ultrapassa-nos. Portanto, nós não conseguimos intervir na guerra do Médio Oriente. O Estreito de Hormuz não está sob o nosso controle. Portanto, nós não sabemos se amanhã o que vai acontecer no Estreito de Hormuz, o que vai acontecer no Médio Oriente, e não sabemos, de facto, se os navios onde passar com a normalidade
desejada, tanto da zona do Estreito de Hormuz, e por causa dessas variáveis, embora a gente queira que efetivamente a crise não perdure por muito tempo, mas temos que assumir que há coisas que estão fora do nosso controle. Mesmo para terminar, assumindo que o país é detentor, digamos que líquido, de gás natural, qual seria, na sua opinião, a relevância deste recurso para, pelo menos naquelas regiões onde seja possível, o país possa implementar com algum ímpeto projetos que possam ser aplicáveis em vários setores económicos, olhando em concreto, por exemplo, para a área dos transportes? Bem, é o seguinte, há aqui boas notícias, né? No meio de tudo isto há boas notícias. A primeira boa notícia, que não é de hoje, na verdade, é que efetivamente Moçambique tem petróleo suficiente para abastecer a Moçambique, em termos de quantidade. Mas naturalmente que parte significativa do petróleo ainda está lá no mar, como dizia o presidente Guebuza, né? 2029 será um ano importante para o nosso país, porque vai ser o ano em que provavelmente estaremos a produzir pelo menos níveis aceitáveis de petróleo na zona de Cabo Delgado. Agora, há desafios ligados à questão que faz, né? Portanto, faz a questão de como é que usamos Moçambique para poder abastecer Moçambique, né? A primeira é aquela que o Presidente da República tem estado a defender sempre, nomeadamente precisamos de refinarias em Moçambique. Portanto, neste momento de nada vale ser detentor de muito petróleo, quantidades bem significativas, em que aliás vão nos colocar como o terceiro maior produtor de petróleo, de oil and gas de África, em princípio, mas de nada vale se não tivermos refinarias. Isto é importante que haja refinaria, portanto que haja produção de refinarias, e são estas refinarias que vão garantir a produção, portanto a distribuição de petróleo para consumo nacional. Portanto, estas são boas notícias, embora não sejam boas notícias. Neste momento, por exemplo, ainda não podemos usar o nosso potencial que temos em Cabo Delgado, mas certamente que espero que isso não aconteça, mas se houver uma crise daqui a 3, 4 anos, 5 anos, Moçambique vai se beneficiar com essa crise, porque para além, como faz a questão, para além de abastecer a nossa economia, o transporte, etc., também vamos ganhar porque estaremos na linha da frente de venda, de exportação, neste caso de energia, de oil and gas para os outros países, não é? Portanto, por exemplo, neste momento, com a crise do Médio Oriente, se estivéssemos a produzir em pleno, se tivéssemos refinarias em Cabo Delgado, a Total, a Galp, a própria Petromol, estariam. Terminou então de forma abrupta o nosso contacto com o Dr. Luís Canhemba, ele que veio a este programa a partir da Vila de Songo, de forma virtual, e mesmo assim tinha ficado o essencial da sua resposta à questão que eu lhe tinha colocado sobre então a possibilidade do país maximizar o uso de gás natural, sobretudo aplicando-o no sistema de transporte do país. Renovo então o encontro para uma próxima edição que vai acontecer já daqui a uma semana. Até lá!